Olá a todas e todos, eu sou Ivan Regen, esse aqui é mais um Guerrilha Cultural do canal À Esquerda. Eu estou aqui com Rodolfo Garcia Vasques, fundador do grupo Sátiros de Teatro, um grupo que já tem toda uma história, são 30 anos já de teatro, né? Acho que a gente podia começar por aí. Qual o significado desses 30 anos de teatro subversivo, engajado, disruptivo? Como é que Pois é, é difícil, né? É difícil você manter os seus princípios desde o começo, e eu acho que a gente é muito fiel ao que a gente sempre trabalhou na estética. A gente está sempre procurando novos caminhos, mas dentro de uma visão muito crítica do que é a sociedade e dos mecanismos que a sociedade tem para nos controlar e para fazer com que nossas vidas sigam certos padrões, né? E a gente é muito crítico a isso, e o tempo todo a gente está trazendo essas questões desde o início lá, desde 89. Você acha que está mais fácil hoje? Ou no começo era mais fácil? Ou agora, assim, nesses tempos bolsonaristas, está até mais difícil do que no começo? Na época, em 89, o que existia era uma apologia da liberdade, né? Assim, uma busca muito grande de recuperar a identidade cultural do Brasil depois de um período muito longo da ditadura, né? Então, muitos artistas foram embora e estavam voltando, e uma nova geração estava trazendo coisas novas. Aquele momento era um momento de reconstrução de uma identidade e também de sonhos de uma sociedade democrática, né? Só que elegemos o Collor. E o Collor... Começou a desandar. A coisa foi muito difícil ali. Por isso a gente foi embora do Brasil, ficamos muito tempo fora do Brasil, porque a gente não enxergava ali naquele período do Collor uma perspectiva muito boa para o nosso trabalho aqui no Brasil. Então havia também esse... Meu Deus do céu, como que eu posso fazer cultura num país onde o presidente é Fernando Collor de Mello? Hoje, 30 anos depois, o que a gente tem é uma sociedade que viveu um período, né, de PSDB, PT e depois Michel Temer, né, naquele impeachment, e agora temos o Bolsonaro, que é outro desafio muito grande. A sensação que dá é que a gente tem que estar muito alerta e continuamos com desafios muito grandes. Bom, eu vejo assim, a estética dos sátiros, não sei se você vai concordar comigo ou não, mas a impressão que eu tenho é que contém tudo aquilo que a estética bolsonarista quer recalcar, né? Então, vocês trazem transexuais para o palco, vocês trazem negros empoderados, vocês tratam de questões polêmicas, acho que tem assim, até acho que você está... A questão da sexualidade, muito forte. Eu acho que, na verdade, a gente está dialogando com a sociedade como um todo, né? E desde o começo, quando a gente trouxe o Marquês de Sade, a gente estava discutindo muitas coisas, além daquilo que fazia na obra do Sade, na filosofia na Alcova, né? A gente estava discutindo a nossa sociedade. E sinto que o nosso trabalho até hoje busca isso, discutir em que país nós vivemos, em que mundo a gente vive, né? E como isso impacta a nossa estética, de alguma forma, né? O nosso trabalho está muito ligado ao público, a reação que o público tem quando assiste o nosso trabalho, mas também a questão do poder. O tempo todo a gente está discutindo as estruturas de poder, né? Seja em relações autoritárias, né? Seja
de um congresso, de um poder político tradicional, seja nas relações micro também, né? Onde as relações pessoais também manifestam questões de poder. É engraçado porque, por exemplo, começamos a trabalhar com transexuais antes que o tema virasse uma agenda do debate político nacional. A gente começou a trabalhar com a FEDA em 2003, né? Mas já naquele momento a gente percebia que os corpos trans eram corpos oprimidos e invisibilizados pela sociedade e que precisavam de dignidade, né? Então, não foi um processo inconsciente, era um processo muito consciente, mas a gente não imaginava que seria tão rápida a transformação na sociedade em que essa questão tomou uma relevância que vai parar até mesmo no debate de candidatos a presidente. Sim. Mas naquele período isso era impensável, né? Sim, então, muito antes da Pablo Vittar, né? Muito antes. Inclusive, eu me lembro que no começo, quando a FEDA entrou no grupo, havia um estranhamento até mesmo na classe teatral. A classe teatral recusava. Não recusava, mas sentia que havia algum estranhamento ali, alguma coisa que não batia com os padrões tradicionais da classe teatral, né? E na verdade, era uma forma de tentar revolucionar o pensamento sobre o espaço que as pessoas trans podem ocupar na sociedade. Então, a gente está desde o começo com essa questão. Isso quando nós chegamos na praça. Mas lá atrás, antes, quando a gente trazia a visceralidade da obra do Marquês de Sade, né, eram coisas que naquele momento não eram muito discutidas, né, eram espetáculos muito provocativos e muito duros, né? Sem dúvida. E aí eu também fico pensando uma coisa, porque a gente está vendo um governo sádico, né? Mas eles não têm eles não assumem assim explicitamente, assim, não vamos dizer somos fascistas, por exemplo, né? Agora tem todo um sadismo, né? E é engraçado como a estética deles recusa, né? Eles não imagino a Damares, por exemplo, assistindo aqui uma peça do Marquês de Sade. Bom, então não sei, o que você acha assim, como é que é um contraponto entre o sadismo e o do Marquês de Sade mesmo, em cena, um contraponto a um sadismo mais concreto desse governo? Você vê como um embate? A gente está fazendo agora a adaptação para o cinema da nossa peça 120 Dias de Sodoma. Uhum. E essa discussão veio muito forte, né? O que significa fazer 120 Dias de Sodoma hoje no Brasil, né? E é verdade isso. Há esse sadismo, não sadianismo, né? Ele não tem a ideia do Marquês de Sade, ele não tem os ideais filosóficos e políticos do Marquês de Sade em si, mas ele é sádico, né? No sentido psicanalítico. O que a gente vê é que há um discurso abertamente repressor de qualquer corpo não normativo dentro da concepção branca, cristã, judaico-cristã. Então, qualquer corpo que se recuse a essa norma, a esse padrão judaico-cristão, branco, etc., hétero, né, cis, é um corpo que deve ser eliminado, de alguma forma. Fisicamente, inclusive, né? E por outro lado tem a questão econômica, do modelo econômico, né? Que também não quer dar voz a pessoas vulneráveis, em situação de vulnerabilidade, né? É como se quisesse também que essas pessoas fossem obrigadas a entrar num certo mecanismo social
econômico. Então você tem assim, por um lado, o discurso ultraconservador, por outro lado, é o discurso ideológico também, né, que busca implantar uma ideologia clara de direita na sociedade e eliminar as vozes dissonantes. Eu me lembrei também, uma outra marca importante dos sátiros toda essa pesquisa com moradores de rua, ouvindo comunidade, pegando relatos das pessoas e trazendo, né, os depoimentos como material para criar uma peça, né, um roteiro. Sim, né? Isso é parte fundamental. A gente acredita que o teatro é um palco que deve dar luz aos invisibilizados, né? Então a gente trabalha, por exemplo, com jovens adolescentes da periferia, a grande maioria deles negros, né? E no palco eles trazem questões que normalmente não aparecem para a sociedade, que não aparecem na Malhação, por exemplo, né? Porque Malhação, a questão negra, ela entra com uma questão quase clichê, né? Assim, o discurso sobre o racismo é um discurso mais clichê do que propriamente de pôr o dedo na ferida de forma profunda e investigar essas coisas, né? Então, pelo próprio formato da TV, né? A TV é um espaço de entretenimento, mas onde eles estão na cultura, né? Como eles surgem para a cultura? Então, essas questões são questões que a gente traz para o palco. Né? Como é que é ser um adolescente de periferia e aos 12 anos você ter um traficante na porta da tua escola te oferecendo para consumir droga ou para beber? Aos 12, 13 anos você ter um porre homérico. Ou como você faz sendo uma menina de 15 anos na periferia ficando grávida? Que tipo de amparo você tem? Que tipo de informação? Como você faz numa escola pública que não te dá nenhuma esperança de uma vida melhor? Cujo ensino é completamente empobrecido, né? Que não te dá uma perspectiva de uma vida melhor, além daquela que você já tem. Então, todas essas questões estão muito presentes para eles e raramente surgem no palco, raramente são discutidas, né? Em obras de arte, porque a arte é feita por uma classe média branca que vai discutir os seus problemas, basicamente. E mesmo o espaço físico, né, onde os sátiros estão instalados, né, a Praça Roosevelt, agora são 20 anos que vocês estão aqui, né? E tem toda uma revitalização, né, da região, que já foi um ponto bem perigoso e hoje tem um ponto ocupado pela cultura. Eu acho que a Praça Roosevelt é um bom exemplo de que a arte também é economia, né? Ou seja, economia criativa, né? O termo que está sendo muito usado, está muito em voga, mas na verdade é isso. O que houve com a chegada dos teatros na praça é que ela deixou de ser um lugar perigoso para se tornar uma atração turística. No espaço de 20 anos, menos que isso, em 4, 5 anos que a gente estava instalado aqui, essa transformação foi retumbante, assim, foi muito grande. E isso aumentou o preço dos imóveis, e aumentou a especulação imobiliária, e expulsou os antigos moradores, e inclusive nos ameaça a nós artistas, porque os preços dos aluguéis aumentaram muito. Então, há um processo de gentrificação em que os próprios artistas ficam vulnerabilizados, né? Porque você chega numa região onde os aluguéis são baratos, você transforma essa região se torna, entre aspas, mais rica e mais visada. Os aluguéis disparam e você não tem condições de pagar o aluguel, como que você faz? Né? Quem é responsável por esse processo? Aonde que fica o artista nesse processo, né, de especulação imobiliária? Então, é uma questão complicada. Que aí é o mercado invadindo, né? Exatamente. Pois é. Mas
Mas pela questão da segurança, né, que acho que a gente está vendo um programa político hoje em dia que parece que a única solução para a segurança é armar a população, botar fuzil na mão de cada um. E, bom, aqui pelo menos isso se viu, assim, que a cultura melhorou muito a questão da segurança. É uma saída muito mais inteligente, né? Claro, né? Inclusive, quando nós chegamos aqui, no bar ao lado, no espaço de 2, 3 meses, houve um assassinato, que a gente tinha acabado de chegar. E essa era a realidade naquele momento. Meu carro foi roubado aqui na porta. É uma coisa que hoje não existe mais, né? Agora, a questão da segurança é uma questão interessante, porque o que acontece? Normalmente, quem deve cuidar da segurança dos cidadãos é o Estado, não ele próprio, né? Assim, você imagina que o Estado é feito para te dar educação, saúde e segurança, né? E seria o mesmo que permitir que as pessoas instalassem os próprios hospitais em suas casas, permitir que os pais ensinem os filhos, né? E daí você começa a criar uma sociedade em que há uma fragmentação, que é um projeto um pouco do governo também, né? A coisa dos pais poderem fazer a escola dentro de casa, né? O que essas crianças vão aprender? Né? Que tipo? Por quê? Porque a escola é laica e dentro de casa eles vão poder ensinar que quem criou o mundo foi Deus com Adão e Eva e tal, ou seja, a mitologia cristã, né? Como é que fica isso? Essa criança, ela tem direito a uma educação laica ou ela é obrigada a uma educação laica? E a questão da segurança é mais complicada ainda, porque a partir do momento em que eu digo, eu, Estado, não posso mais garantir a sua segurança, por favor, pegue uma arma e cuide de si mesmo. Ele está admitindo o fracasso da sua própria função social. É muito complexo isso. Pois é. E também quem que eles consideram inimigos, né? Acho que tem o caso da Marielle mesmo, né? A gente vê que quem que o Estado considera até que você pode eliminar, né? Acho que isso é uma boa, né? Acho que nesse caso, por exemplo, da Marielle e de muitas outras pessoas, né? A eliminação do inimigo é uma coisa chocante, né? Permitir e louvar isso em campanha política, louvar a morte de um inimigo político, né? ou de alguém que tem uma visão de mundo diferente da sua, louvar isso, não importa quem seja. Isso a gente está vivendo um momento em que os limites estão sendo muito testados e o limite do humanismo está sendo testado, porque eu acho que não é uma questão nem de direita e esquerda, acho que é uma questão humanitária, ou seja, até que ponto chega o ódio na nossa sociedade. E esse ódio, houve erros da esquerda também, para que se chegasse a esse ponto, mas não se pode usar disso como desculpa para você poder fazer algumas ações, como, por exemplo, louvar a morte de um inimigo político. Porque daí você coloca em risco a própria democracia, a própria ideia de democracia. E eu acho que é óbvio que a gente não vai cair num regime autoritário, porque a sociedade brasileira é muito complexa, muito mais complexa do que na época dos anos 60, mas os riscos estão aí. E se esse grupo político pudesse, ele instalaria uma ditadura, se ele pudesse. Por isso que a gente tem que fazer essa resistência. E tentar descobrir também pontos de diálogo para tirá-los desse lugar e tentar passar um ambiente democrático e não um ambiente onde o ódio reina absoluto, porque isso não vai nos levar a nada.
E aí, Rodolfo, tem assim, uma coisa que eu queria, né, entender, que eu vejo também que tem toda essa, né, esse imaginário de um cidadão de bem, né, que até pouco tempo atrás a gente chamava de coxinha, só para situar um pouco. E eles estão assim explorando muito o que seria assim, uma estética da esquerda. Eles acham que, né, eles ficam colocando como degeneração, assim, claro que tem muito preconceituoso, é horrível, né? Mas eles exploram assim, bota ali, porque na manifestação da universidade tinha gente pelada, porque tudo isso eles acham um horror. Então, por isso eu queria entender um pouco melhor, assim, existe assim uma exploração horrorosa, né, deturpada, preconceituosa, de todas essas imagens que a gente trabalha mais normalmente, né, no nosso campo aqui da cultura. Então, como é que se faz esse diálogo, né, assim, com a estética que o Sátiros traz? Como é que é colocar esses corpos, lembrar da Fedra, de travestis, da nudez, trazer uma crise de Sátiros? Como é que é trabalhar isso diante dessa resistência, desse horror desse cidadão de bem? Né? Eu acho que tem uma questão antes disso que eu acho importante levantar. Assim, eu sou muito cuidadoso com a questão do binarismo. Eu acho que a gente dividiu a sociedade em dois, assim, e tentou encaixar todo mundo em duas categorias, sabe? E na verdade eu penso que existe um extremo de um lado, um extremo do outro, sabe? E no meio você tem 50 tons de cinza ou mais, 1.500 tons de cinza, ou seja, você tem uma pluralidade muito grande de olhares, de entendimentos do mundo e tal. O que acontece é que ultimamente se polarizou demais isso. Acho que houve um erro da esquerda também, num determinado momento, em classificar todo mundo que não pensava exatamente dentro de um dogma, que era um inimigo. Também houve isso. Colocaram todas as pessoas como coxinhas, sabe? E aí você não vê sutileza, você não vê, sabe? Por exemplo, o que estão fazendo agora com o Kim Kataguiri né? O Kim Kataguiri virou comunista, sabe? Assim, são coisas assim muito absurdas. Isso está acontecendo nesses dois polos muito radicalizados. Mas na verdade o embate político ele se dá com todas as pessoas que tentam se encaixar quando você tem esses polos. Por exemplo, nessa eleição houve uma votação claramente binária, né? PT anti-PT, principalmente no segundo turno. Então, o que você tem? Você era ou uma coisa ou outra, e aí você não tinha muita opção, né? Você tinha que ir para um lado ou para o outro. Então, um lado explorou isso do outro, e daí ficou um jogo em que o ódio foi muito alimentado. Hoje, por exemplo, muita gente que votou no Bolsonaro está arrependida, claramente arrependida, você entende? E vê que existe um extremismo ali que não tem ressonância na sociedade brasileira como um todo, né? Assim como esse exagero da visão de que a esquerda é um monte de gente pelada, pegando dinheiro público, também é completamente descabido isso, que há formas de entender a esquerda, há formas de entender a direita. Só que a radicalização criou quase uma cegueira para essa riqueza de olhares e de diferentes nuances que existem na sociedade brasileira. O fato é que o pensamento do Bolsonaro ele é muito radical,
para a direita, num cristianismo quase messiânico, e que não caracteriza a sociedade como um todo, mas é de uma porcentagem pequena que está no poder, e que está no poder. O projeto político dele é atender esse nicho, que é o nicho mais fiel a ele. E ele está perdendo completamente contato com a sociedade. Porque a sociedade, tanto é que o que aconteceu na manifestação pela educação, ele classificou todos os manifestantes pela educação como manipulados por essa esquerda pelada, ou seja, ele não conseguiu enxergar que nessas manifestações existem pessoas que não são ligadas a uma esquerda radical, que são centro-esquerda, centro-direita, e que estavam defendendo a pauta da educação, né? Então, o risco do governo Bolsonaro é se isolar muito mais dentro dessa bolsa, a tendência é essa, e perder contato com a sociedade, o que vai ser uma grande vitória para outras forças da sociedade. Então, a direita, eu acho que tem que entender que o maior inimigo dela não é o PT, nem o Lula, nem o marxismo cultural, nem a Pablo Vittar. O maior inimigo da direita é o próprio Bolsonaro. Sim, hoje em dia sim. É isso. Tanto é que a esquerda está meio acuada, assim. Até a manifestação pela educação, a esquerda estava muito desarticulada e não sabia muito bem como proceder no meio desse caldeirão de notícias que o tempo todo ele próprio gera, contra ele, a favor dele. É muito louco, assim, ele não para de gerar notícia, né? Todo dia ele tem uma história nova, né? Todo dia também ele está se auto-atacando, desmentindo o que ele falou, falando barbaridades. Então, é um processo. São só 5 meses, né? Ainda faltam 3 anos e 7. Se chegar até o final, né? É o que rola, né? Vamos ver. Tá certo. Bom, Rodolfo, então acho que a gente vai ficar por aqui, mas acho que você podia só dizer um pouco do que está em cartaz agora, fazer hora para você fazer o convite para quem estiver assistindo, e não, né, cabe todo mundo aqui na plateia do Sátiros, né? Não só a esquerda tradicional, mas assim, acho que as pessoas estão convidadas, né, para assistir sem se horrorizar demais com nudez, com esses corpos. Olha, na verdade a gente tem muitos espetáculos, tem espetáculo para adolescente, tem o Mississippi, que não tem nenhuma nudez, a gente fala das pessoas em situação de rua, fala das questões da sociedade civil de uma forma mais ampla. Estamos fazendo a pré-produção de um filme, dos 120 Dias, de Sodoma. Então, tem muita coisa aqui na praça, é só vocês... Vamos reabrir o Cine Biju também, que é um dos nossos projetos, que é um cineclube, um cine de arte, né, para filmes alternativos bacanas. Então, estamos na luta aí, esperamos todos por aqui, tá bom? Convidados. Então ficamos aqui com essa guerrilha cultural. Por favor, curtam, apertem lá no sininho, vamos somar forças, né, que estão precisando lutar junto. Valeu.